Você que já terminou um relacionamento, muita coisa já passou pela sua cabeça. O medo de não encontrar outra pessoa melhor que aquela, a vontade de voltar com aquela pessoa, os erros e a culpa que você carrega pelo término da relação. Várias perguntas passam pela sua cabeça, seja você homem ou você mulher. E a vontade de voltar e tentar de novo, e aí você acaba voltando e acontece um monte de confusão que faz você terminar. Quem nunca passou por isso, não é verdade? Hoje eu encontrei aqui um vídeo muito bom do canal Fê Alves, onde ele dá dicas, conselhos e até mesmo traz alguns tratados filosóficos e algumas coisas que fazem você refletir para você que está terminando um relacionamento ou está se recuperando de um relacionamento terminado. Você está no canal Em Busca de Significado, meu nome é Wesley, deixa o seu like aí e vamos reagir, debater e principalmente comentar sobre o vídeo do Fê Alves chamado Terminou? Então veja este vídeo. Let's go! Fazer depois de um término não é chorar, não é sentir dor, não é se trancar no quarto ouvindo uma música triste ou chorar no banho. Isso é o esperado. Tudo bem, se você for homem, você pode chorar à vontade, sentimento tem que ser colocado pra fora. Mas isso tudo faz parte do processo. É o esperado, isso é humano, cara. A pior coisa que você pode fazer depois do término vem depois disso, é se sabotar. Continuar alimentando a esperança onde não existe mais reciprocidade. Essa é a pior coisa. Exatamente o que eu falei. Infelizmente, essa esperança que fica aparecendo na sua cabeça de que você errou, de que ainda dá para voltar, de talvez você possa tentar algo, isso ferra você. Isso ferra muito você. Porque essa esperança, na verdade, está travestida de ilusão. É a ilusão da perca, a ilusão de se eu voltar e tentar algo diferente, pode mudar. E não, geralmente nunca muda, porque o término, se você terminou ou ela terminou, esse término não aconteceu do nada, não foi uma decisão feita do nada, ela foi sendo construída dentro da cabeça dele ou dela, até o momento que ela foi lá e falou, olha, não dá mais, acabou, vamos terminar. Entendeu? E os motivos pelo qual fizeram ela ou ele terminarem são fortes, foram sendo construídos e fortalecidos. Agora, os motivos pelo qual você talvez queira voltar, talvez se sinta na vontade de, quero tentar de novo, esses motivos é o que vão te ferrar, porque você está preso na ilusão da esperança. E olha, geralmente, não são todos, tá? Mas geralmente, um relacionamento quando já está caminhando para o fim e a pessoa termina, se voltar com relacionamento, não vai ser a mesma coisa. Geralmente vai terminar de novo e às vezes de forma pior do que a primeira vez, tá? Falo isso tanto por experiência própria, quanto por experiência de pessoas que eu atendi, tá? E de amigos também, conhecidos e por aí vai. Isso não é só pra homem não, é pra mulher também, tá, esse vídeo. É stalkear todo dia, fingindo que é só curiosidade, deixa eu ver como a pessoa tá. É responder o stories com um foguinho, coraçãozinho, achando que tá sendo discreto, ou até coisinha, assuntozinho bobo, sabe? É esperar uma mensagem, como quem espera um milagre, vai que essa pessoa mudou e quer alguma coisa. É achar que aquele silêncio é só um tempo em que em algum momento a pessoa vai perceber que perdeu você e vai voltar pra você. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Porque deixa eu te falar, não volta. E se voltar, quase nunca é pelas razões certas. E quase nunca dá certo. A verdade é que a maioria das pessoas que terminam não conseguem seguir em frente. E não porque elas ainda amam a outra pessoa, mas porque elas têm medo de encarar o que sobra quando o outro vai embora. Essa é a grande parada, porque aí bate a carência. Essa carência, encarar o que sobra quando a pessoa vai embora. Aí eu pergunto a você que acabou de terminar um relacionamento, o que é que sobrou da tua vida? O que é que tem ainda de você e não dele ou dela? O que é que restou de você? Quais são os próximos objetivos, os próximos passos que você vai caminhar na sua vida, né? Muita gente acaba voltando, acaba tendo uma recaída, porque não consegue encarar a vida sozinha, agora na companhia de você mesmo e não daquela pessoa, entendeu? Ou seja, é como se você tivesse acostumada à presença daquela pessoa para tudo. Você tá desacostumado com a sua presença sozinha. Esse é o porém. Muita gente tem medo de encarar a solitude ou a sua própria companhia. E esse medo faz você, voltar para o relacionamento passado todo ferrado, todo quebrado, sofrendo, cheio de problema, mas você volta. Cuidado com essa armadilha da carência, tá? É o medo de olhar no espelho e ver que talvez a tua própria identidade estava toda depositada naquela relação e naquela pessoa. Você perceber que você não é mais nada sem ela. É o medo de descobrir que não sabe mais quem você é, sozinho. Na sua casa sozinho, sem ninguém, sem carinho, sem ninguém pra ligar. E é aí que mora o maior erro. Grande perigo. Porque o fim de um relacionamento é uma prova de fogo. Ou você cresce com a dor,
Ou você desaba e se afunda. Tem homem que fica nessa por anos, cara. Ou você se reconstrói, ou você se sabota. E a maioria das pessoas, não é só homem, mas também mulher, se sabota muito e fica 1, 2 anos sofrendo pela mesma pessoa com uma ilusão de esperança. Se jogando muitas vezes em relações vazias só para não se sentir sozinho, preenchendo o buraco emocional que a outra pessoa fez, até se envolvendo com pessoas parecidas com a tua ex ou com o teu ex. Mantendo contato com o seu ex ou sua ex como amigo, fingindo maturidade, mas por dentro você está se corroendo na expectativa de que um dia essa pessoa vai te aceitar de volta. Pois é, é muito raro você ter um término amigável com seu parceiro ou sua parceira e ainda continuar conversando, continuar falando de vez em quando. Isso é muito raro, tá? Geralmente quando acontece, um dos dois não tá bem, ou tá carente, ou realmente tá desesperado, ou não tá conseguindo se desapegar, e geralmente rola muito problema, muito problema. Então, eu recomendo que não façam isso, tá? Terminou, tenta se afastar o mais rápido possível, tá? Parar de seguir, parar de ver os stories dele ou dela, parar de ter um certo contato, dar um tempo em tudo e tentar se encontrar agora nessa caminhada que você tá sozinho ou sozinha. Lendo e relendo conversas, vendo fotos antigas, como se ali tivesse algum sinal, sabe? Esperando, cultivando a esperança. Esse é o pior comportamento. O auto-engano. Esse é o pior comportamento que você pode ter depois de um término. Você se convence de que está superando só porque você está saindo de casa, curtindo com seus amigos, indo pro rolê de novo, só porque você está postando foto com um sorrisinho ensaiado, só porque você bloqueou e desbloqueou, só porque você está tentando conhecer outras pessoas, você acha que está superando, mas no fundo, a pessoa ainda está ali. Não na sua cama, não fisicamente, mas na sua cabeça, na sua mente. E enquanto ela estiver dentro da tua mente, você não tem paz, você não tem foco, você não tem energia para viver nada novo e até se permitir. Novamente. Você não precisa apagar o passado, mas você precisa parar de morar nele. Esse que é o foco desse vídeo aqui. Você pode sentir saudade e ainda assim tomar a decisão lógica de seguir em frente e cuidar de si mesmo. Você pode amar a pessoa e ainda escolher não voltar com a pessoa. Você pode sentir falta e ainda assim saber que aquilo já não faz mais sentido para você. Esse é a grande dureza, é a grande prova de fogo. Porque você, quando termina com aquela pessoa, não significa que você não gosta mais dela. Você gosta, você ainda gosta daquela pessoa. Mas você tem que entender e botar na sua cabeça que aquela relação não faz mais sentido para você. Que não tem mais como continuar daquela forma. Que você está seguindo por outra direção. Que a sua cabeça agora está em outra coisa. Você tem que se convencer disso. Porque se você não se convencer disso, não falar para si mesmo, a carência, a vulnerabilidade, o sentimento de solidão vai fazer você querer voltar pro antigo, vai fazer você querer retornar e você vai se dar mal, geralmente, entendeu? Então, mesmo amando, mesmo gostando, mesmo sentindo saudades, você tem que escolher seguir em frente. Você tem que escolher se bastar. Você tem que escolher se escolher em primeiro lugar, porque muita gente se anula quando está dentro de um relacionamento e esquece de olhar para si mesmo. Então, mesmo com esse turbilhão de sentimentos e sensações, lembre-se que ainda você pode escolher seguir em frente e não voltar para o relacionamento, não dar um passo para trás. Lembre-se disso, você que está passando por isso agora. Você pode fazer isso. Amor não basta. Nunca bastou. Amor não é o único elemento para segurar um relacionamento. Botem isso na sua cabeça. Amor não é a única coisa que segura um casamento ou um namoro, tá? Tem que ter várias outras coisas para segurar, para manter e para deixar saudável o relacionamento. Amor é o ingrediente principal, mas não é o único. Não é só com amor que se leva uma relação, tá? Vou deixar vocês para refletirem sobre isso. Relacionamento saudável exige muito mais do que sentimento. Exige reciprocidade, exige energia, maturidade, crescimento em conjunto, lidar com traumas depois de adulto, se explicar depois de adulto, responsabilidade emocional. E se a pessoa foi embora? Ou ela não estava pronta para isso, ou você também não estava. Esse é o ponto. E talvez esse fim do relacionamento seja exatamente o que você precisava para você aprender o que você jamais aprenderia sozinho. Provável. Relacionamento é a melhor forma de lidar com os nossos traumas e demônios. Então talvez esse fim seja exatamente o que precisava acontecer para você aprender o que não aprendeu dentro do relacionamento. Mas para você aprender, você precisa parar de repetir os mesmos erros que te prendem. Primeiro, para de ficar olhando rede social. Não alimente a ilusão.
Não tenha mais contato com nada da pessoa. A pessoa posta um story sorrindo e você já cria uma teoria, uma narrativa na sua cabeça que fica te atormentando o dia inteiro. Você acha que ela tá feliz demais ou triste demais e tenta interpretar sinais que nem existem e que não devem existir. Sabe qual que é o único sinal que importa? Ela foi embora e ela não voltou mais e não pretende voltar. E é isso que você precisa entender. Segundo erro, ficar falando da pessoa pra todo mundo. Ai, mas a pessoa foi cuzona, eu vou contar essa história. Você fica revivendo a história cada vez que você comenta com um amigo ou com uma amiga, mesmo que a pessoa esteja errada. Você alimenta o drama. Você prende a sua mente numa repetição que não te deixa sair do lugar. E você pode ficar preso nessa por anos e até transformando a pessoa numa doente ou numa vilã. E só pra ficar contando essa história de novo e revivendo o resto que sobrou dessa história. Ou seja, se vitimizando, né? Entenda uma coisa, quando o relacionamento acaba, cada um dos dois tem uma parcela da culpa. A culpa nunca é só dela ou nunca é só dele. Tem uma parcela dos dois. A culpa sempre é dos dois, entendeu? Então você tem que reconhecer sua culpa e também reconhecer a culpa do outro, a responsabilidade do outro, para que você não caia nessa armadilha de ficar se saindo como vitimista, entendeu? E acabar prolongando esse sofrimento. Terceiro erro, ficar na cama esperando essa merda passar. Não vai passar sozinho, o tempo não cura nada. O tempo é só uma máscara. O que cura é o que você faz com o tempo. O que cura é o que você faz com o tempo, de fato, concordo. Tem gente que supera assim, tem gente que fica fodida por muitos anos. O quarto erro é você se comparar com o próximo. Ver a pessoa com o outro e se perguntar o que ele tem que você não tem, ou o que ela tem que eu não tenho, o que ele fez que você não fez. Esse pensamento é venenoso. Ele funciona como veneno na sua mente. Ele vai te corroendo por dentro e criando uma narrativa onde você sempre se dá mal. Porque não se trata dele e nem dela. Se trata de você, do que você tolera, do quanto você se valoriza, do quanto que você está disposto a transformar esse fim desse relacionamento em um renascimento para si mesmo. O quinto erro é achar que você vai ser feliz só se você voltar. Isso é a maior mentira que você já contou para si mesmo. Você criou uma narrativa dentro da sua cabeça por causa de carência de que aquela pessoa era a única que te amava e de que você nunca vai conquistar nada parecido, mas você vai sim. Você não precisa da pessoa, você precisa de direção, de propósito. Você precisa parar de colocar sua felicidade nas mãos de quem já soltou as suas mãos. E esse é o negócio. E aqui vai a parte mais brutal que talvez ninguém tenha coragem de te dizer e falar na sua cara. Nem as suas amigas ou os seus amigos. Ela já seguiu em frente. Ela já tá conhecendo alguém novo. Ela já tá rindo de verdade. Ela já superou. Ela já entendeu que acabou. E se não superou, ela tá tentando superar, então... foda-se. Ou seja, ela seguiu adiante. Quando você tá chorando aí, ela ou ele já seguiu adiante. Ou, no mínimo, já tá tentando se recuperar pra seguir adiante. Entendeu? O ponto é, e você? Você ainda tá tentando entender onde foi que você perdeu o controle? Você ainda tá olhando pra trás e pro passado, tentando entender o que poderia ter feito de diferente, mas a real é que, foda-se. Não importa mais. O que você podia ter feito já passou. O que você precisa fazer agora é se levantar e focar no que você vai fazer daqui em diante pra você, pra tua vida. Não é com frases motivacionais que você vai conseguir, cara. Não é com música triste que você vai conseguir, é com ação, com atitude, com um plano prático. E é por isso que eu criei o Desafio Esquece Ex. O nome é engraçado, mas o conteúdo é bem sério. Pronto, a partir daqui ele vai começar a vender o curso dele, mas até aqui foi interessantíssimo o que ele falou. Amor não é o único elemento que segura um casamento ou um namoro, um relacionamento. Tem que ter reciprocidade, tem que ter companheirismo, tem que ter confiança, entendeu? Tem que ter vários elementos que, se não tiver, o relacionamento acaba mesmo você amando aquela pessoa. E quando se termina o relacionamento, você realmente tem que tentar seguir adiante. Como? Criando novos objetivos na sua mente, novas metas na sua cabeça, novos caminhos que você tem que traçar e seguir sozinho. Agora com você, ou seja, pensar em você mesmo. Porque antes você pensava por dois, você agia por dois. Tudo que você fazia ou pensava em fazer, pensava primeiro naquela pessoa. Agora não, agora você tem que pensar em você. A prioridade agora é você, porque aquela pessoa que você terminou já tá lá seguindo a vida dela, já tá caminhando com as próprias pernas, enquanto você tá aí chorando, entendeu? Tá aí se lamentando, se perguntando o que é que você fez de errado e blá blá blá, ou se vitimizando, colocando a culpa toda nele ou nela. Isso não vai te ajudar em nada. O principal é criar novas metas, novos objetivos, chorar o que tem para chorar, porque término isso sempre acontece, botar para fora, desabafar, mas principalmente viver. E viver, seguir adiante. No fim das contas, tudo vai dar certo, porque o tempo vai passar e o que você vai fazer com esse tempo que passar é o que vai fazer a diferença na sua vida, na sua mente
e no seu coração. Beleza? Você concorda? Você discorda? Vamos continuar esse debate, esses comentários aqui embaixo, nos comentários abaixo, tá? Então a gente debate lá. Aqui embaixo eu vou debater junto com vocês, beleza? Comenta aí que a gente debate. E se você gostou do conteúdo aqui do canal Em Busca de Significado, tem outros 2 vídeos aqui pra gente comentar e debater mais questões relacionadas à existência, aos relacionamentos, ao propósito e princípios humanos, beleza? Então deixa o seu like aí no vídeo e clica aqui em algum desses 2 vídeos que a gente se vê em alguns segundos. Valeu!